Boa noite, meus amados irmãos. Para a nossa meditação desta quarta-feira, eu quero ler com os irmãos o texto de Efésios, capítulo 3, do verso 14 até o versículo 19, em que a palavra de Deus fala assim: Por essa razão dobro meus joelhos perante o Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito, e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor, e assim conhecer esse amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Que o Senhor assim venha nos abençoar e nos guardar na leitura da sua palavra, segundo a graça de Deus e a sua bondosa misericórdia para conosco. Queridos irmãos, o que é a igreja? Hoje a gente está vivendo um tempo em que a gente, como igreja corpo, não está podendo se reunir no nosso local de culto, que é o nosso santuário, em virtude da contaminação do coronavírus ou Covid-19. E nesses dias que a gente não tem podido estar num local que é comumente chamado de igreja, mas que na verdade é o templo, e já há longo tempo nós temos aprendido que igreja são as pessoas. Então a pergunta que se faz hoje é a seguinte: o que a igreja é? E eu quero destacar aqui pelo menos 6 coisas, para responder a esta nossa indagação, a essa nossa pergunta. Em primeiro lugar, irmãos, igreja é um santuário para adorar o Senhor. Paulo, escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 16, Paulo diz assim: E que acordo tem o santuário de Deus com ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo, como ele disse: Habitarei neles e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então o que nós aprendemos aqui é que igreja é o santuário do Deus vivo, e o propósito desse santuário do Deus vivo é adorar o Senhor, pois somos santuário do Deus vivo, como ele disse: habitarei neles e entre eles andarei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E quando Paulo faz a pergunta aqui, que acordo tem um santuário de Deus com ídolos? É porque nós, como corpo de Cristo, somos templo do Espírito Santo. Logo, não podemos ter nenhuma forma de idolatria em nós que possa tirar o privilégio que é só do Senhor, porque somente Ele deve ser adorado e louvado por nós. A segunda coisa para responder a pergunta o que é a igreja, a segunda indagação é a seguinte: uma casa, igreja é uma casa para morar. Capítulo 2 de Efésios, verso 19 até o versículo 22, também o apóstolo Paulo quem escreve, ele diz: Assim não sois mais estrangeiros nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. Nele, o edifício inteiro bem ajustado cresce para ser templo santo no Senhor, no qual também vós, juntos, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, o que é a igreja? Igreja é uma casa para morar.
E quem mora nesta casa, sim, irmãos? Quem mora nesta casa? Nesta casa mora o Senhor por meio do seu Espírito Santo. É um tremendo privilégio para todas as pessoas salvas ser chamados por Deus de casa espiritual, casa de Deus, família espiritual, como diz o versículo 19. Assim, não sois mais estrangeiros nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. É um grande privilégio, irmãos, ser uma pessoa salva, porque enquanto salvo, ele se torna casa de Deus, habitação de Deus pelo seu Santo Espírito. Já imaginaram que alegria tremenda é esta de sermos como igreja habitação do Senhor, casa de Deus, lugar de morada do Senhor por meio do seu Santo Espírito? É um privilégio que só as pessoas crentes salvas por Jesus possuem. Terceiro, irmãos, a igreja é uma família para amar. O capítulo lido, que é o de Efésios 3, o versículo 15, de quem toda família nos céus e na terra recebe o nome. É triste imaginar que possa haver no meio de nós alguém que não ame a igreja. Igreja, uma família para amar. Alguém que entre nós, que por alguma razão não se sinta amado. É triste, irmãos. Mas olha, eu vou muito mais além do que ser amado uns pelos outros. Não há ninguém na igreja que não seja amado por Jesus. Não há uma pessoa na igreja que não experimenta o amor de Jesus, o amor de Deus para com ele. Somos todos amados, irmãos, pelo Senhor. E recebemos os mandamentos do Senhor que nos ama para que amássemos uns aos outros. E nós devemos trabalhar muito nesse sentido. Nós devemos nos esforçar muito nesse objetivo. O objetivo de amar uns aos outros como Deus nos tem amado. Mas não há uma pessoa como igreja que não seja amada. Em primeiro lugar, Deus ama a cada um de nós e somos motivados e estimulados pelo Senhor a amar uns aos outros. É o mandamento do Senhor. E é precioso isso, meus amados. Em quarto lugar, irmãos, que é a igreja? A igreja é um corpo para viver em harmonia. Efésios capítulo 1, verso 22 e 23 diz assim: também sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para que seja cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todas as coisas. Ah, meus amados, a igreja é a plenitude de Jesus. Ele preenche todas as coisas. E ele que criou todas as coisas e colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Ele que é cabeça sobre todas as coisas. O que o texto diz? Tudo que foi criado, ele deu à igreja. Igreja é um corpo para viver em harmonia. Nós, como um todo, nós pertencemos ao Senhor. Como um todo, nós somos do Senhor. E a presença do Senhor, Pai, Filho, Espírito Santo, entre nós, no nosso meio, irmãos, produz harmonia. Harmonia como essa música de fundo que está tocando aqui. Como esta melodia que está aqui. A beleza que está aqui representada. O que é a igreja? Um corpo para viver em harmonia. Harmonia com Deus, harmonia com o universo que ele criou e nos deu, harmonia uns com os outros.
pela graça, bondade e obra do Espírito Santo de Deus. Em quinto lugar, irmãos, o que é a igreja? A igreja é um luzeiro para testemunhar. Apocalipse, capítulo 1, versículo 20. O apóstolo João escreveu: Este é o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Olha a comparação que o apóstolo João faz. Ele chama isso de mistério. Este é o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candelabros. Irmãos, as estrelas são para iluminar a noite juntamente com a lua. O candelabro, para você acender a noite, iluminar o ambiente. Luzeiros. A igreja é um luzeiro para testemunhar de Jesus. E o interessante, irmãos, que as 7 estrelas aqui são os pastores das igrejas a quem João escreveu a carta. Os pastores são os luzeiros do mundo. E os 7 candelabros, irmãos, são as 7 igrejas a quem ele dirigiu as cartas. Que coisa maravilhosa, irmãos. Saber que nós somos luzeiros de Deus, luz do mundo. Jesus se apresenta como sendo ele a luz do mundo, mas ele nos diz que nós devemos ser o sal da terra e a luz do mundo. Hein? Nós devemos apresentar a luz que é Jesus. A nossa luz não é a luz própria, é a luz de Deus em nós. Nós somos os luzeiros do mundo. Os 7 candelabros, as 7 igrejas. A nossa igreja é um candelabro para o Senhor, para iluminar o mundo e apresentar Jesus, aquele que é a luz do mundo, o Senhor e o Salvador. O testemunho da igreja é ser luz para os perdidos. Oh, meus irmãos, que coisa preciosa é ser igreja de Jesus. E em último, irmãos, o que é igreja? Igreja é uma videira para dar frutos. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, o apóstolo escreve e diz assim: Disse Jesus: Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O que é a igreja? Uma videira para dar frutos. Jesus disse: Eu sou a videira, vocês são os ramos na videira. Para que o ramo, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Nós estamos no mundo para frutificar a obra de Deus, o perdão de Deus, a alegria do Senhor, a salvação de Deus para as pessoas, para o mundo sem Jesus. Nós somos a videira do Senhor como igreja para frutificar frutos bons, porque ele diz: sem mim nada podeis fazer. No trabalho, produzir fruto no trabalho, produzir fruto no nosso ambiente escolar, no nosso ambiente de lazer, produzir fruto que agrada o Senhor dentro da nossa casa, no seio da nossa família. Somos igreja para frutificar o amor de Deus, a bondade de Deus e a compaixão do Senhor. Por isso, amados irmãos, a igreja não está fechada. O nosso santuário está, até segunda ordem, até que a gente tenha condições de voltar. O nosso santuário está fechado, mas a nossa igreja não, porque a igreja somos nós. E cada um, na sua casa, está louvando a Deus,
adorando a Deus, buscando a face do Senhor, orando ao Senhor, cultuando o nome do Senhor. Porque aqui na nossa casa é o que nós estamos fazendo. Desde o primeiro dia desta pandemia, buscando a Deus. A igreja somos nós. O que ela é? Ela é um santuário para adorar, uma casa para morar, uma família para amar, um corpo para viver em harmonia, um luzeiro para testemunhar, uma videira para dar frutos. Foi para isso que Deus nos chamou e nos abençoou, nos perdoou e nos salvou. Louvado seja Deus pela igreja que Ele nos fez ser. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vamos orar? Obrigado, Deus, pelo privilégio de sermos igreja, corpo do Senhor. Obrigado, Deus, por termos o privilégio de sermos morada, habitação do Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos ama e nos ensinou a amar. Obrigado, Deus, porque nós procuramos e lutamos no propósito de viver em harmonia uns com os outros e também, principalmente, em harmonia com o Senhor. Obrigado, Deus, porque pelo Espírito do Senhor nos fez luzeiros para o mundo, para poder proclamar o Teu Evangelho e anunciar as boas novas da salvação. Obrigado, Deus, por Tua graça, bondade, compaixão e misericórdia, e por nos guardar e nos abençoar e nos proteger. Nesse tempo de pandemia, a Tua bondade está conosco, a graça do Senhor nos acompanha. Louvado seja Teu santo e bendito e glorioso nome, por todas as bênçãos que o Senhor nos tem dado. No nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor Deus abençoe ricamente cada um dos irmãos com a graça e bondade dele. Amém? Boa noite, Deus abençoe os irmãos.